A gente vai conversar com um advogado, o advogado Ivan Moraes Ribeiro. Ele, Jonas, participa, foi ele quem viabilizou essa entrevista. Conselheiro da OAB no Distrito Federal, mestre em Direito, responsável por fechar a primeira delação na Operação Zelotes em 2017. Portanto, pode comentar para a gente, doutor, com detalhes, essa ação e como ela pode impactar as delações a partir de agora. E claro, né, os nossos olhos nesse momento estão voltados para a situação do Daniel Vorcaro. Então, especificamente sobre essa delação, eu queria te ouvir, a depender do que vai sair do julgamento em plenário. Muito boa tarde, Tainá e demais Boa ouvintes. tarde. Veja, a colaboração premiada, Tainá, ela é um instrumento, é um acordo muito complexo de ser feito. A atenção de todas as partes, a atenção do colaborador, a atenção do advogado que está presente, a atenção do delegado de polícia, do Ministério Público, a atenção em todas as partes. Esse instrumento processual, que é um negócio jurídico, isto é, vai ter um encontro de vontades, certo? A encontro de vontades muito claro. O colaborador tem uma questão de diminuição de pena, uma questão de mudar a forma de cumprimento de pena e etc. E a investigação criminal quer provas, quer caminhos que indiquem que encontre mais pessoas que estão envolvidas no ilícito, que encontre dinheiro que está escondido. Então, é um encontro de vontades. E todo acordo, eu sempre digo isso, eu sempre digo aos meus clientes que fazem colaboração premiada, veja, eles estão fechando possivelmente um dos contratos mais importantes da vida deles, um negócio jurídico. Perfeito? Então, toda vez que nós analisamos essa complexidade da colaboração premiada e há sinais externos, eles tensionam ainda mais a relação. E qual é o principal sinal externo que foi dado agora pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal pode julgar um ADPF que traz toda uma reconfiguração do Instituto da Colaboração Premiada, que já foi reconfigurado em 2019 pelo pacote anticrime. Então, imagina, Tainá, na visão do advogado, do colaborador que escuta esse sinal vindo de fora das negociações. Veja, coisas podem mudar no Instituto da Colaboração Premiada. Isso tensiona demais o processo. Coloca-se, inclusive, uma dúvida: devo continuar a colaboração? Devo ir com mais calma até, quem sabe, o Supremo julgar? Devo-se suspender agora as coisas, o trâmite, como é que funciona? Então, a principal forma que eu vejo é eu me coloco na posição do advogado, do colaborador, e penso: opa, calma aí, o Supremo está dando um sinal de que quer justamente julgar uma ADPF que trata sobre a colaboração premiada. Ele, Jonas, contigo. E Pode continuar, doutor. maravilha. A ADPF de 2019, que foi interposta pelo Partido dos Trabalhadores, foi ajuizada em 2021. Tainá. Entre outras coisas, o que prevê? O que eles querem? Houve uma modificação em 2019, foi do pacote anticrime. Eles querem entrar para declarar a constitucionalidade com interpretação, colocando alguns fatos a mais nessa modificação legislativa que aconteceu em 2019, que já, de certo modo, trouxe alguns caracteres garantistas, mas acabou por colocando porosidade ao instrumento da colaboração premiada. Veja, colaboração premiada, Tainá, é um instrumento utilitarista. O colaborador fala: eu quero colaborar, não estou nem aí para ninguém mais a não ser para mim e para minha família, quero me livrar dessa situação. E de outro lado, o Estado fala: me dê as informações que eu preciso e não tenho. Eu preciso dessas informações para seguir adiante com a minha investigação, para ir além daquilo que eu já tenho. Porque há, nas organizações criminosas mais complexas, uma estrutura de opacidade. Tudo é opaco. Muitas coisas são opacas que são difíceis de vislumbre justamente por quem? Pelo delegado de polícia, pelo promotor de justiça, certo? Então, muitas das Doutor, vezes, nessas organizações criminosas... Sim, Tainá? deixa eu só segurar um pouquinho aí para a gente poder fazer a próxima pergunta. Depois a gente volta a detalhar o que diz essa ação. Senão a gente não consegue aqui andar com as perguntas dos analistas. Contigo, Eli Jonas. Doutor, obrigado pela participação. Nesse pedido do PT nessa ação de 2021, também tem um ponto importante sobre mandados de busca e apreensão contra pessoas que são citadas na delação de algum possível delator. Com base nesse pedido, a polícia não vai poder mais cumprir um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça que foi citado? Como é que é isso? E, na sua avaliação, isso não acaba impedindo e atrapalhando que a investigação avance contra possíveis novos investigados? Não se torna impossível, Elis Donza, mas se torna mais difícil.
e o mais difícil em situações de organizações criminosas muito complexas, talvez beira o impossível. Mas veja, se o pedido do Partido dos Trabalhadores for aceito, for acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, não pode fazer uma busca e apreensão se a origem da informação veio exclusivamente do colaborador. Percebe? Exclusivamente. Então, a polícia teria, na situação específica, arranjar provas, meios de provas, independentes da fonte originária do delator, para que ela pudesse partir e pedir e o juiz autorizar a busca e a apreensão. Então, assim, não é que se torna impossível, Elisdons, mas se torna extremamente difícil. E ainda mais num contexto de colaboração premiada de organização criminosa extremamente complexa, talvez tenda faticamente ao impossível. Agora, juridicamente não é impossível, agora se torna muito difícil. Doutor, tem um ponto dessa ação do PT em que fala o seguinte: será considerado nulo todo o acordo da delação celebrado com o réu em prisão cautelar, manifestamente ilegal por falta de voluntariedade. O que acontece, doutor, então, se o acordo do Daniel Vorcaro, que está preso, avançar durante esse julgamento, sem um retorno ainda do plenário ou da Suprema Corte, e lá mais adiante define-se essas regras propostas na ação, incluindo essa? O acordo, ele cai por terra? Não necessariamente automaticamente cai por terra, Taina, mas a gente fala muito claro que é uma válvula de escape, ou, quem sabe, uma tábua de salvação para aquele que foi delatado, de forma que ele tem mais instrumentos para se insurgir contra a colaboração premiada das informações que lá estão. Esse pedido do Partido dos Trabalhadores, Taina, ele fala o seguinte: se a prisão cautelar, então o Vorcaro está preso, certo? Se ela for declarada ilegal, a ação quer que automaticamente, por ele estar preso de forma ilegal, que tudo que ele disse, de que toda a colaboração seja considerada prova ilícita, cai por terra. Então, perceba, é uma válvula de escape muito potente e bastante sutil, porque simplesmente considera-se como se fosse uma presunção de vício de vontade. Se ele está preso de forma ilegal, há uma presunção, se for acatada essa ação, há uma presunção de falta de vontade, de vício de vontade. Isso é um aspecto muito delicado, porque simplesmente coloca uma presunção e tem que se provar que... Não precisa nem se provar, porque se ele for preso e a prisão for tida como ilegal, todas as provas dali derivadas serão consideradas ilícitas. Por enquanto, não. A prisão é lícita na medida em que o relator considerou e está dentro de todos os parâmetros. Agora, se no futuro, se tiver uma modificação por voto não do relator, mas da turma ou pelo pleno do Supremo de que a prisão era ilegal, pode dar ensejo automaticamente à nulidade da colaboração premiada. Jonas. Doutor, fica então pontos a serem questionados futuramente, né? Um deles, inclusive, é importante, é sobre a colaboração cruzada, uma corroborando a outra, informações complementares em relação, inclusive, neste momento, do Daniel Vorcaro, que está colocando no acordo dele também o cunhado dele, Fabiano Zettel, e as defesas querem fazer um combo, as duas delações, uma corroborando a outra. Nesse caso, se os dois firmarem esse acordo, delatarem, e o Supremo, daqui a algumas semanas, meses, quando julgar essa ação do PT, determinar que não era válida daquele jeito, toda a informação e toda a colaboração dos dois se torna nula? Pode se tornar. É como ele disse, há uma cláusula bastante aberta que é possível a motivação para anulação. As colaborações cruzadas, duplas, triplas, elas fazem parte do jogo da colaboração, Jonas. Veja só, há uma certa pressa para saber quem vai ser o primeiro colaborador. É o que a gente chama. Quem chegar primeiro, a água vai ser mais limpa, vai conseguir mais benefícios, porque ele tem um poder de barganha maior. Veja. Agora, os dois estão indo praticamente juntos para a colaboração. E, logicamente, o argumento, a prova, fala de um corroborando com a prova de outro, indo no mesmo sentido, indicando as mesmas provas, dão
um argumento, um contexto probatório mais robusto, mais forte. São duas pessoas falando a mesma coisa, falando de forma que vão seguir o mesmo caminho. E o que que diz essa ação também? Essa ação pede para que essas delações cruzadas, essas delações duplas, as colaborações duplas, tríplices que vão para o mesmo caminho, que elas não tenham um valor tão grande no final das contas, que elas não podem ser suficientes, mesmo sendo duplas, não podem ser suficientes para a condenação, precisam ter elementos robustos além delas para que aconteça essa colaboração. Então, perceba, essa ação colocada pelo Partido dos Trabalhadores, se acolhida, vai trazer uma maior porosidade para o Instituto da Colaboração Premiada e traz uma insegurança jurídica para o colaborador, para o advogado que está auxiliando o seu cliente ali. Fale desse jeito, a gente vai cumprir esse acordo. Por quê? Porque no final, daqui a alguns anos, quem sabe pode ser anulado isso. Anulado isso. E é um recado muito claro, né, para o colaborador. Olha, talvez possa ser anulado. Será que você quer seguir com isso? Não sei. É um cenário que causa insegurança, sabe? Ele, Jonas, sabe, Tainá? É um cenário que causa muita insegurança. O time, o momento em que foi colocado essa possibilidade de julgamento. Professor, obrigada pela sua participação no Bastidores. Esse foi Ivan Moraes Ribeiro, conselheiro da OAB no Distrito Federal, mestre em Direito também. Até uma próxima, bom trabalho. Muito obrigado.